O Globoesporte.com divulgou aí alguns números do balanço financeiro enviado aos conselheiros do Corinthians que mostram que o clube conseguiu aí aumentar as suas receitas e cortar despesas em 2021 em relação ao que fez em 2020. E o resultado dessa matemática levou o clube a fechar o ano no azul, coisa que não acontecia há 4 anos. Mas por que esses números são relativamente enganosos para que a gente entenda a realidade do Corinthians? É isso que eu vou te explicar. Claro, antes você vai deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos corintianos nos seus grupinhos aí de WhatsApp, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, aquela coisa toda que você já sabe. Eu tô na pegada de voltar com esses vídeos de opinião nas tardes de segunda a sexta, mas antes de fazer isso eu quero saber a opinião de vocês com relação a se eu faço isso ou não. Comentem aqui embaixo, que é sempre muito importante saber o que vocês pensam. Bom, primeiro a gente precisa assim contextualizar tudo, tá? Porque o atual presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, assumiu o clube justamente no ano passado com a premissa aí de conseguir salvar as contas do clube, muito prejudicadas pela última gestão do André Sanches, né? Gestão assim que a gente não pode se esquecer jamais que ele, Duílio, fez parte como diretor. Ele era nada mais nada menos que o braço direito do Andrés. E ele começou, vamos falar a verdade aqui, ele começou fazendo isso, ele cortou muitos salários, fez acordos com muitos atletas emprestados, cortou significativamente aí a folha de pagamento do clube e contratou um técnico promissor que era barato, que era o Silvinho, apostou mais na base, mas esse processo assim, ele não durou quase que nada, né? Porque com o mau desempenho do time em campo, com a pressão da torcida, a iminência de pelo menos de uma possível briga contra o rebaixamento, a falta de perspectivas esportivas, né? E com o maior rival, o Palmeiras, ganhando tudo, a solução foi novamente aí inflar a folha salarial. O Corinthians foi muito bem no mercado, a gente precisa admitir isso, ao conseguir trazer jogadores como William, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Paulinho, todos esses caras de graça, né? Sem pagar o clube deles, né? Fim de contrato. Tem clube por aí que gasta muita grana com vários pernas de pau, então assim, você precisa reconhecer que foram bons negócios, teoricamente, no campo da teoria. O problema é que esses jogadores eles ganham uma fortuna em termos de salário e apesar deles terem aí vindo sem custos, esses salários elevaram muito a folha salarial do clube a um patamar que está muito longe do que o Corinthians possa pagar anualmente de maneira saudável. E quando isso acontece, ainda que você consiga aí cumprir as obrigações daquele ano, seja porque você teve um desempenho esportivo melhor, que rendeu mais premiações, a gente sabe que os ganhos de TV hoje estão muito condicionados à sua posição no campeonato, ou seja porque você conseguiu, com a presença desses caras aí, arrecadar mais com bilheteria e marketing, que foi o que aconteceu, você mesmo fechando no azul, você não consegue pagar o quê? As suas dívidas. E aí que morre o perigo, porque dívida, gente, assim, ela não perdoa. Tá? Elas não perdoam. Uma hora a conta chega. Quando a gente cita o Cruzeiro, é sobre isso que a gente está falando. Um clube que ficou insolvente porque as suas receitas ordinárias aí, elas não eram o suficiente para abater mais as dívidas que o clube tinha. E o que a gente nota nesse balanço divulgado pelo GE é que o superávit do Corinthians ele foi de 5,6 milhões de reais. Até aí beleza. Mas o quanto o Corinthians pagou de dívida? Praticamente zero. O endividamento aí, ele segue sendo de 1 bilhão de reais, sem contar a Arena, que se trata de uma dívida de longo prazo, com o Corinthians tendo que pagar aí 600 milhões de reais, mais ou menos isso, em 20 anos, e desses 600, praticamente metade vão ser abatidos pelo naming rights da Neoquímica Arena. Então, agora, né, o perigo está nas dívidas de curto prazo, né, porque são as dívidas que vencem nesse ano. Só de dívidas, para vocês terem uma ideia, só de dívidas que vencem agora em 2022, o Corinthians tem 568 milhões de reais para pagar. Isso engloba aí empréstimos, obrigações com fornecedores, direitos de imagem atrasados, encargos sociais, impostos, entre outros. Então assim, esse valor ele é maior do que toda a receita projetada do clube para essa temporada de 2022, que é algo na casa de 560 milhões de reais. Só estou falando, tá aqui, para vocês bem entenderem, de dívida que já correu, dívida do passado, que o Corinthians já gastou. Eu não estou citando folha salarial que está mais de 200 milhões por ano. Não estou falando gastos com futebol de base, não, estou falando só de dívida. É maior já que vai vencer nesse ano de 2022 do que o Corinthians tem para arrecadar nesse mesmo ano, considerando todas as suas receitas. Então hoje, assim, a única alternativa para o Corinthians é o quê?
renegociar essas dívidas, esperar a boa vontade dos credores para que eles alonguem esses prazos e então sobreviver. Mas até quando o Corinthians vai viver alongando o prazo, sendo que praticamente tudo que ele arrecada é reinvestido no futebol e nada que é de dívida antiga acaba sendo paga? Até que ponto um presidente que opera dessa maneira, ele vai ter a credibilidade dos seus credores, né? Porque vamos supor que o Corinthians está devendo dinheiro para você. O que você faz? O Duílio te liga: pô, meu querido, tô te devendo aí 10 milhões, não tenho como te pagar agora, o que a gente pode fazer? Você pode negociar com ele, alongar o prazo da dívida se você confia que ele vai te pagar, ou você pode meter o Corinthians no pau. O que você faz quando você vê que um presidente não está pagando dívida? E esses caras, esses credores, eles têm o mesmo acesso que a gente sobre o balanço aqui. Então eles estão vendo que o Corinthians não está pagando. Esse cara vai topar entrar em acordo com um cara que não paga? Eu acho muito difícil. Vamos lembrar também que dívidas correm juros, tá? Então mesmo que você faça mais dívidas, a cada ano ela aumenta sozinha. Só para vocês terem uma ideia aí, de juros, o clube prevê aí gastar esse ano algo na casa de 81 milhões de reais, que é mais do que o Corinthians arrecadou só com patrocínios em 2020. Esse ano de 2021 aumentou a sua arrecadação com marketing, mas o que ele havia arrecadado em 2020 é menor do que os juros da dívida que ele tem para rolar nesse ano de 2022. É mais ou menos o seguinte: digamos que você tem um cartão de crédito, tá? Você tem um cartão de crédito, você estourou o cartão. Só que você estourou o cartão num ponto que seu salário não dá mais conta de pagar a sua fatura. Então você fica pagando o mínimo. Pagando o mínimo, a operadora de cartão nem te liga porque você está em dia, você pagou a sua conta. Só que a sua conta total está lá, dando juros sobre juros, e isso está fazendo com que no final a sua dívida, só aumente. Então, o que adianta o Duílio declarar que contratou aí empresas de consultoria como Falcone, KPMG, com o objetivo aí de otimizar a gestão, sendo que ele não paga dívidas e continua aumentando a folha salarial? Saiu de 188 milhões de reais para 208 milhões por ano. Esses caras dessa chapa aí, que há anos tomam conta do clube, eles estão colocando, a cada ano que passa, um time que ele é absolutamente rico em potencial de receita na insolvência financeira. E manchetes como essa de superávit, elas são muito fáceis para enganar torcedor desavisado sobre como de fato a administração do clube está sendo tocada. E torcedor, não caia nessa de que depois é só se tornar SAF, vender o clube para um bilionário aí, ou para uma empresa, que essa nunca é a melhor solução para um clube de massa como o Corinthians. Nada contra esse modelo de SAF. Acho até que se o Corinthians quiser optar por esse modelo no futuro, que ele deva fazer. Mas antes ele precisa estar saudável para valer muito mais, para que o investidor compre, né? Para que não aconteça como nos casos de Cruzeiro, Botafogo e Vasco, que são aí instituições centenárias, gloriosas e que foram vendidas a preço de banana. Essa é a verdade. O Corinthians não merece isso. E para que isso não aconteça, você, torcedor do Corinthians, você, torcedor de verdade do Corinthians, não caia nessa pegadinha que a torcida do Cruzeiro caiu, de perseguir jornalistas que te mostram a verdade. Pelo contrário, persigam esses dirigentes que estão fazendo aí mal para o clube de vocês. Eles são os verdadeiros culpados, não nós. Olha o que esses caras fizeram aí com o Mil Grau, cara. Os caras colocaram a cara dele no programa do Datena, como um potencial influenciador que teriam aí participado das ameaças à mulher do Cássio, apenas porque o cara é um torcedor inteligente o suficiente para não cair na ladainha dessa diretoria e continua cobrando frequentemente postura desses caras. Os caras são malacos, são tóxicos e só estão preocupados em ganhar alguma coisa durante a sua gestão, independentemente das finanças. Ficam nessa de superávit, dando essas desculpas em entrevistas engravatadas, mas no fim de cada ano estão cada vez mais afundando o seu clube, torcedor, que você tanto ama. Então volte o seu ódio a esses caras e não a gente, porque o nosso trabalho, para o nosso trabalho aqui, seja para o Futeboteco, seja para a imprensa em geral, é importante ter um Corinthians forte, um Vasco forte, um São Paulo forte, essas camisas importantíssimas que ostentam torcidas de massa. Isso aumenta o engajamento de todo mundo, da imprensa em geral. Então, por mais que aqui não fale um corintiano, vocês sabem disso, isso pouco diz sobre a nossa real preocupação, que é ver um futebol brasileiro cada vez mais forte, com as suas camisas tradicionais sendo bem cuidadas da melhor maneira possível.